A promessa do descanso, aleluia. Diz o texto então, vamos pegar aqui Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, de forma alternada. Vou ler um versículo sozinho, e peço que você leia o versículo seguinte bem forte, bem atento, com fé. Diz o texto: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês, que algum de nós, tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Leia bem forte. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nem bem. Por quê? Quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz esse juramento, eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já tivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Vamos lá? Pois a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que Ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, olha só, meu irmão, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Leia bem forte. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Amém? Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, com graça, o Senhor tem nos concedido o privilégio de ouvir, de aprender a Tua palavra, e dessa forma, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade e pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza com entendimento, com graça e sabedoria, de tal forma que cada um de nós saia daqui nesta noite tocado, renovado, capacitado para toda boa obra, mediante a Tua verdade, que liberta, que salva e transforma. E nós repreendemos todo mal que se levanta contra a Tua palavra, seja na mente, seja no físico, seja espiritual. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar por um momento. Então, amados, nós tivemos a oportunidade, domingo passado, de iniciar esse tema do descanso. Estamos nessa série, estudando Hebreus, desde o capítulo 1, se Deus permitir, faremos isso em todo o livro, e dentro desse contexto maior, foi-nos então iniciado domingo passado, a análise do trecho que fala do descanso do povo de Deus. E o autor aqui, aos Hebreus, ele nada mais está fazendo do que pregando, com base no Salmo 95, que ele tanto cita aqui, de forma repetida, trazendo uma exortação, um alerta, um encorajamento, para que nós, tendo o exemplo do povo de Israel, do povo de Deus, que por falta de fé, por rebeldia, não entrou na terra prometida, chamada por Deus de descanso, ok? Aquela geração que sai da escravidão, sai do Egito, não entra no descanso, não entra na terra prometida, na Canaã,
chamada por Deus de descanso. Quem leu, por exemplo, essa semana o plano de leitura lá em Êxodo, Deus, por exemplo, fala sobre isso: vocês entrarão no meu descanso na terra. Quando vocês entrarem no meu descanso, não se esqueçam dos mandamentos, ordens e estatutos. Mas sabemos que aquele povo não entrou por falta de fé, conforme bem enfatizado no capítulo 3, em especial o versículo 19. E aqui ele dá continuidade, na verdade o tema é o mesmo. Ele discorre mais um pouco sobre essa verdade, nos alertando acerca da seriedade que é a palavra de Deus. E ele reforça que é uma promessa, existe uma promessa para todo cristão. Para o povo de Israel, era de entrar na terra prometida, mas isto prefigurava algo muito maior. Moisés foi comparado a Cristo, no capítulo 3 nós vimos, onde Jesus é descrito como muito superior a Moisés. Moisés foi fiel na casa de Deus, porém Jesus, ele é o construtor dessa casa, casa da qual fazemos parte, se perseverarmos, continuarmos firmes, sem esmorecer, sem desanimar. E Moisés prefigura essa libertação, a própria Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, conforme está lá na transfiguração, no relato da transfiguração em Lucas, quando diz que Moisés e Elias apareceram, e eles falavam acerca do êxodo do Senhor Jesus, ou seja, a sua morte, e ele, como cordeiro pascal, ele nos tira desse contexto para a vida eterna. Mas não apenas isto, Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele também prefigura Jesus. Josué, ele então foi junto com Caleb, os dois únicos daquela geração que saiu do Egito, da escravidão. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, e Josué liderando como sucessor de Moisés. É interessante, porque o nome de Josué originalmente era Oséias, que significa salvação, mas Moisés muda o nome de Josué, muda o nome de Oséias para Josué, que significa Yahvé salva, o Senhor salva. É interessante porque o mesmo nome Josué é o nome de Jesus, Yahvé salva. Tanto que aqui no versículo que nós lemos agora há pouco, versículo 8, que diz, fala a respeito de Josué. Quem sabe você não está familiarizado com a história bíblica, mas Josué foi aquele que sucedeu Moisés e levou o povo à terra prometida, e liderou o povo. Daí que existe o livro chamado Josué. E diz aqui no versículo 8, se Josué tivesse dado ao povo esse descanso. Aqui é interessante porque quando nós lemos lá no grego, em algumas traduções muito antigas, traduzem como Jesus, porque é o mesmo nome. Se Jesus tivesse, porque o nome Josué é o mesmo de Jesus, prefigurando aquele que nos leva a entrar na terra prometida, no descanso verdadeiro. Eu quero falar um pouco sobre essa promessa, esse descanso que deve arder no meu coração, deve arder no seu coração. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14, porque ele começa aqui no capítulo 4 dizendo, Deus nos deixou a promessa. Mas que promessa é essa? Há pessoas que estão por aí, preocupados com promessa de um emprego melhor, de um carro novo, de prosperar aqui e ali, mas não é essa promessa que Deus nos dá, não é essa terra prometida, não é essa Canaã, mas é algo muito além, muito superior, que não se compara a nada que está nesse mundo. Em João capítulo 14, versículo 1, aqui o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, antes de se entregar por nós na cruz, antes de falar aqui acerca do Espírito Santo, ele diz no versículo 1, Jesus disse, não fiquem aflitos. Olha que interessante, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim, se igualando a Deus aqui, porque Ele é Deus. E ele diz, ele faz a famosa declaração e promessa do versículo 2, que com certeza você já viu de alguma forma, que diz assim, na casa do meu pai há muitos quartos. A maioria conhece a versão que diz, há muitas moradas, sim ou não? E eu vou preparar um lugar para vocês, para nós, amém? Se não fosse assim, ou seja, se fosse só uma conversinha fiada, eu já teria dito, mas isso é verdade, isso é real. Por isso que ele diz aqui, ele continua, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, ou seja, há um lugar preparado para nós, amém, amados? Há um descanso preparado para nós, há uma terra prometida preparada para nós, lá na glória. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Ele diz aqui no versículo 3, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei, e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho,
para o lugar onde eu vou. Eu te pergunto, qual é o caminho? Qual é o caminho que nós conhecemos? Qual é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que certa vez Jesus pregando, as multidões, ele começou a pregar o evangelho verdadeiro, e as multidões se assustaram e começaram a partir, e ele então vira para os 12 e fala: e vocês também não vão embora? Mas Pedro faz uma famosa declaração, ele diz: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele é o único caminho, amados, não tem outro caminho, e nós já conhecemos o caminho, amém? Então, acerca dessa promessa que o autor aqui está falando, olha que interessante, abra comigo em Filipenses capítulo 3. Então vimos o apóstolo João no evangelho, agora veremos o apóstolo Paulo em Filipenses, que tivemos a oportunidade também de estudar tempos atrás. No capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo de número 16, olha só: portanto, aqui ele está encorajando os irmãos, portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes, agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Lê comigo o versículo 20 bem forte. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará nosso corpo fraco e mortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas, amém? Poder esse que está descrito também no capítulo 1 de Hebreus, quando diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do próprio Deus, e ele sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, amém? E aqui no capítulo 4 então de Hebreus, ele nos lembra disso. Olha, Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, aí vem um alerta para nós. Portanto, tenhamos muito cuidado, para que Deus não julgue que eu, que você, que algum de nós tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. E ele retorna ao exemplo bíblico do povo de Israel, citando novamente o Salmo 95. Ele vai dizer: pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Lembrando que boa notícia é o evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. No grego está escrito aqui evangelho, traduzido como boa notícia. Então nós ouvimos o evangelho, a boa notícia, como eles também ouviram a boa notícia. Só que a questão toda é reduzida no seguinte: elas ouviram a mensagem, olha só, porém ela, ou seja, a mensagem, não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Olha que interessante, ouvir o evangelho, assim como muitos têm ouvido o evangelho hoje, mas da mesma forma, para muitos hoje o evangelho não tem feito nenhum bem, não tem aproveitado, não tem sido valioso, não tem frutificado, porque não vem acompanhado da fé. E nós precisamos atentar para este alerta da palavra de Deus. Nós recebemos o evangelho, nós temos uma promessa maravilhosa que, se bem entendida, consola, fortalece, anima, encoraja, nos capacita. Porém, muitos daquele povo lá, e muitos hoje, e era a preocupação aqui do autor, que naquele contexto muitos, por falta da fé, por falta do entendimento. E nós vimos domingo passado que a fé vem de ouvir a palavra, a fé vem da compreensão de ouvir a mensagem de Deus.
E muitos então, mesmo ouvindo, a questão não é ouvir ou não ouvir a notícia, a boa notícia. Como Jesus falou muito bem, quando trouxe a parábola do semeador, a questão não é ouvir ou não ouvir, porque a mensagem tem sido anunciada, a questão é como eu recebo a mensagem. Essa é a grande questão. E nós corremos o risco. Isso não deve gerar medo, mas deve gerar em nós temor, reverência e desejo de servir a Deus, desejo de estar cada vez mais próximo dele. Olha que interessante isso aqui. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, um pouquinho na frente, você está em Hebreus, um pouquinho mais à frente aí. Olha que interessante isso aqui, um alerta para nós. Pedro está também alertando, ele diz aqui no versículo 20 do capítulo 2, na segunda carta de Pedro: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, olha só, é que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois, olha que termo interessante aqui, depois, foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Olha que cena, aqueles que conheceram Jesus e escaparam das imoralidades do mundo, mas por algum motivo, na caminhada, foram agarrados e dominados por essas mesmas paixões. E nós temos visto isso, infelizmente. Pessoas que, não pessoas que têm pecado, porque todos nós pecamos. Aqui está falando de algo muito mais sério, que é o que nós chamamos de apostasia. É a pessoa que, conhecendo a Jesus, decide não mais andar com Ele. Porque todos nós somos tentados e eventualmente nós pecamos, devemos nos arrepender, confessar e abandonar. Mas aqui está falando de algo muito mais sério, alguém que, olha só, é agarrado e dominado por essas paixões, ficam no fim em pior situação do que no começo, como aquele povo, conforme Hebreus fala, o Evangelho não aproveitou para eles, não fez bem. Versículo 21, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Leia comigo o versículo 22, vamos lá? O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Misericórdia. Aos olhos de Deus, é dessa forma. A pessoa volta para a própria sujeira. Aquilo que um dia ela expeliu, agora ela volta para aquilo. Então nós devemos ter muito cuidado, porque o Senhor nos garante a salvação e garante que nenhum dos seus vai se perder. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que viver conforme o próprio Jesus alerta, em oração e vigilância, vigiando e orando. A questão é que, infelizmente, para muitos no nosso contexto ocidental, o Evangelho ele se resumiu a uma questão de religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou reformado. E, de fato, religião, você depois que ingressa em uma religião, a princípio você pode viver e morrer nela, sim ou não? Mas viver numa religião e morrer, qualquer que seja ela, não quer dizer que eu estou vivendo o Evangelho, ou debaixo do Evangelho de Cristo Jesus. E esse engano que muitas vezes pega, porque fala, não, mas desde berço eu sou da igreja, nasci na igreja. O que não é uma verdade, quando eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, e só ingressa no corpo de Cristo alguém que entrega a sua vida a Ele. Muito embora a pessoa, quando criança, não tenha essa condição, das tais ao reino dos céus, mas há um momento que essa pessoa precisa decidir, independente da religião que ela tenha, ela precisa decidir por Cristo Jesus, entregar a sua vida a Ele. E o engano da religião ceifa a vida de muitos, e por isso que nós vemos tanto descaso, escândalo, mau testemunho de pessoas que dentro da religião, como diz aqui, são agarradas, dominadas. Volto a dizer, aqui não está falando apenas de
ou simplesmente de pecar, amados. A ideia não é criar um peso aqui, mas a questão é que se nós não cuidarmos, nós seremos dominados por esse mal. Quem está entendendo, diga amém. Olha que interessante aqui em Hebreus, voltando para Hebreus capítulo 6, na mesma temática. Capítulo 3, versículo 3. Depois vamos ver com mais calma, se Deus permitir, no momento oportuno. Mas diz o texto, olha só: vamos em frente, amém? Amém? Fala para o teu irmão, vamos em frente, meu irmão. Vamos em frente, olha só, versículo 3. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Aí vem a questão: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Olha só, elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. Percebe que aqui está falando de apostasia, abandonar, virar as costas. Olha só, versículo 6. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ele faz uma comparação aqui com a terra. Olha só, Deus abençoa a terra, que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas também, olha só, a terra produz mato e espinhos, não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Então também esse autor está preocupado aqui, amados, conosco, para que nenhum de nós, conforme o capítulo 3 nós vimos domingo passado, para que não haja em nosso meio nenhum coração duro, nenhum coração mau, nenhum coração incrédulo, de tal forma que o engano do pecado atue de forma definitiva. Mas continuando o texto aqui de Hebreus, com esse alerta, ele vai dizer aqui no versículo 3: portanto nós os que cremos, quem crê, diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor. Ele vai dizer, olha só, portanto nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. E aí novamente ele vai citar o Salmo 95: eu fiquei irado e fiz esse juramento. Ou seja, Deus se referindo ao povo de Israel, que endureceu o coração, e Deus diz: eu fiquei irado e fiz esse juramento, eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. E aquela geração, nós sabemos, perece, eles ficam 40 anos no deserto. E o autor continua aqui, ele disse isso, ou seja, Deus disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Ou seja, Deus já está descansando, porque diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, ele cita aqui, pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das escrituras sagradas, ou seja, Gênesis 2, versículo 2, no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Muito embora Deus já esteja descansando da sua obra, da obra criadora, o povo ainda não entrou nesse descanso. É isso que ele está dizendo. Deus já está descansando acerca da criação. É interessante porque Jesus, ele diz lá em João: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É interessante ele dizer isso porque naquele contexto os judeus entenderam como blasfêmia, porque ele estava se comparando a Deus. Mas como que Deus está trabalhando até agora se ele está descansando? Como que funciona isso? O que está escrito em Gênesis 2, versículo 2, é que Deus descansou da obra de criação. A criação está concluída. Agora, quando Jesus se refere ao trabalho, no contexto ali, ele cura alguém no sábado, e criticam ele acerca disso, e ele fala: olha, o meu Pai está trabalhando, ou seja, o trabalho redentivo, o trabalho de salvação, não está concluído. Naquele contexto não estava concluído, porque a obra só seria concluída a partir de Jesus Cristo. A obra de salvação, a obra de restauração, só seria concluída a partir de Jesus Cristo. Por isso que lá em João, capítulo 19,
Versículo 30 vai dizer o seguinte: Jesus está na cruz, e ele dá um brado: está consumado. Pastor Márcio, que gosta de grego, tetelestai, né, pastor Márcio? Tetelestai. Está consumado. Ali se consumou a obra, não a da criação, mas da nova vida, da nova criação, da redenção do ser humano. Então, voltando aqui para o texto, só para você entender essa aparente contradição, mas voltando para o texto, o autor aqui de Hebreus está dizendo: olha, muito embora Deus já está descansando desde o que está escrito no Gênesis, o desejo de Deus para mim, para você, o desejo de Deus para aquele povo, é que nós entremos junto com Ele, nesse descanso maravilhoso, que é acerca da criação, acerca da obra completa de Deus. Versículo 5 diz: e o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Você percebe, amados, que Deus, ou melhor, as promessas de Deus são sérias. Com Deus não se brinca. Nesse mesmo Hebreus nós veremos, se Deus permitir, a seriedade. A Bíblia diz que ninguém zomba de Deus, que ninguém pode brincar com Deus, apesar do desejo do Senhor de que cada um de nós entre no descanso dele, no descanso que é Ele. O descanso, o sábado, não é um dia. Foi determinado o sétimo dia de descanso para o povo de Israel, conforme está lá no Êxodo que você está lendo, como sinal da aliança de Deus com Israel. Mas a questão não é um dia, a questão é uma pessoa. Jesus é o descanso. Por isso que ele diz: quem está cansado e sobrecarregado, vem a mim, e eu lhes darei, porque Ele é o descanso, Ele é o sábado, Ele é o descanso de Deus. Entenda isso, meu irmão. Por isso que o autor se preocupa para termos muito cuidado, para não perdermos esta maravilha, esse descanso final que está em Cristo Jesus. Precisamos realmente nos apegar, sinceramente, buscá-lo com decisão, com entusiasmo, porque esse descanso está disponível hoje. Então diz aqui o versículo 6: aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. Ele bate muito na tecla da fé, e o capítulo 11 todo de Hebreus fala da fé, dos heróis da fé. Aí eu gostaria que você entendesse algo aqui agora. Nós não vamos estudar o capítulo 11 hoje, teremos esse momento se Deus permitir. Mas fé, amados, não é sentimento, fé não é achismo, fé não é, eu senti um negócio. Não, fé é convicção, que gera ação, que gera atitude. Crer é um verbo é ação. Por isso que Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. Ele dá exemplos do que eles fizeram, de como eles agiram, do que eles suportaram. Nós vimos domingo passado, conforme Pedro escreve, que a nossa fé ela precisa ser provada, assim como o ouro é provado no fogo. A minha fé precisa ser provada, a sua fé precisa ser provada. De outra forma, não tem como viver uma fé genuína, verdadeira, autêntica, poderosa, transformadora, vivificadora. E aquele povo não viveu isto. No momento da provação murmuraram, no momento da provação questionaram, e não uma, nem duas, nem 10 vezes. Esse é o alerta para nós. Aquele povo, eles foram os primeiros a ouvir o Evangelho, a boa notícia, não tiveram fé. Versículo 7 diz: a prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. E Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado, ou seja, o Salmo 95. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Não sejam o quê? Não sejamos o quê? Fala para o teu irmão, essa palavra foi para você, meu irmão. Não sejamos teimosos.
E vimos o perigo que corremos de muitas vezes ler o texto a falar: mas isso não é para mim não. Aquele povo lá era endurecido o coração, aquele povo de Israel, meu Deus, se fosse eu, imagina, eu ver a nuvem no céu, o maná todo dia, imagina, eu tivesse sobrevivido ali ao Egito, o mar abriu, eu passar, nunca que eu ia endurecer o coração. É igual Pedro, né? Ô Jesus, nunca vou te negar. Aí tem aquele meme, né? Poucas horas depois. Cuidado, amados, precisamos ter temor, porque todos nós estamos sujeitos a endurecer o coração, a sermos enganados, a sermos agarrados e iludidos pelas paixões. Nenhum de nós está isento disso. Quem concorda, diga amém. Versículo 8, que interessante aqui, se Josué, ou Jesus aqui, né? O nome é o mesmo, como te disse, mas se referindo ao sucessor de Moisés, tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde, ou seja, lá nos Salmos, a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, se referindo ao Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Aí vem um alerta para nós, porque quem quer receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos o quê? Façamos o quê? O que está escrito aí? Lá no grego, tudo significa tudo. Tudo é tudo, amados. Sabe o que fica fora do tudo? Nada. Olha só que interessante, versículo 10. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Abra sua Bíblia comigo, lá no Apocalipse, capítulo 14, por favor. Apocalipse, capítulo 14. Aqui nós temos então um momento decisivo, aparece no capítulo de número 13, as duas bestas. Qual capítulo, Ederson? Capítulo 13, aparece aqui as duas bestas. Quem que colocou esse 13 aqui, será? Aparece as duas bestas. Interessante isso. E aparece então essa visão das duas bestas, né? Os monstros, aqui nessa versão, os monstros. Aí tem a visão dos 144 mil salvos, que aqueles que morrem por amor a Cristo, nesse contexto. Mas o que nos chama a atenção aqui, o capítulo 14, versículo 12, falando aqui daqueles que vão morrer por amor a Cristo, aqueles que precisarão realmente entregar a vida ali, não vai ter jeito. Versículo 12 diz: isso exige que o povo de Deus, capítulo 14, versículo 12, isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Fala para o teu irmão, paciência, meu irmão. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, e são o quê? Fiéis. Ser fiel é ter fé, ok? São fiéis a Jesus. Versículo 13, olha só, olha um 13 bom aqui, viu, Rogério? Tem um 13 bom aí, anota aí. Então ouvi uma voz do céu que diz: escreva isto, leia comigo: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas farão o quê? Olha só o que está escrito aí. Elas farão o quê? Do quê? Do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus. Há um descanso para nós, amados. Há um descanso para nós, amém? Mas que glória a Deus, meu churuca. Há um descanso para nós, amém? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Nós vamos descansar dos duros trabalhos. Quem tem duro trabalho aí? Está cansado, estressado, é luta, é provação. Ou você está naquela só vitória, só vitória, só vitória, só vitória? Que eu não achei ainda esse negócio aí. Alguém já achou isso aí? É só vitória, só vitória, só vitória. Quem já achou isso aí? Eu não achei. Nem na Bíblia eu achei isso aí até agora. A gente tem vitória, mas
né? É só vitória, derrota, vitória, vitória, é ou não é? E faz parte, porque Pedro escreveu: meus irmãos, não se assustem, a nossa fé precisa ser provada, assim como o ouro é provado pelo fogo, porque ela é muito mais preciosa e precisa ser provada. Então, Apocalipse é uma promessa, amados, toda essa revelação, e aqui fala, é verdade, o próprio Espírito de Deus está testificando, é verdade, responde o Espírito de Deus, elas descansarão, glória a Deus, aleluia, do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. É disso que estamos falando aqui, amados, é disso que o autor dessa carta está falando, que nós precisamos crer nessa promessa e não abandonar, não desistir, não virar as costas, porque vai dar certo, vai dar certo, essa é a questão, tudo vai dar certo no final para aquele que for fiel até o fim, amém? Olha só o versículo aqui que nós lemos, 10, porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. 11, portanto, olha só, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Nós vimos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo que nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Pedro escreve que nós recebemos tudo que é necessário para alcançar as glórias do Senhor. Não há em nós força para isso, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita. Daí a necessidade de nós atuarmos e fazermos o que cabe a nós, fazemos tudo o que é necessário. Aquilo que compete a Deus, Deus faz. Aquilo que compete a mim, eu tenho que fazer. Aquilo que compete a você, você tem que fazer. Amém? É assim que funciona. Olha que interessante, vamos pegar alguns textos aqui acerca disso. Pega aí Filipenses, novamente, capítulo 3. Aqui no capítulo 13, Paulo está falando de algumas pessoas que se vangloriavam, porque eram do povo de Israel, se vangloriavam porque tinha todo um histórico, um currículo, naquele contexto. Versículo 4 ele vai dizer o seguinte, olha, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Aí ele vai falar um pouco dele, né? Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, ou seja, ele cumpriu. Os pais dele, ele tinha berço, os pais dele levaram ele, e com 8 dias ele foi circuncidado, conforme determinava a lei de Moisés, assim como Jesus foi também. Olha só, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, ou seja, uma tribo importante, a tribo de onde veio o primeiro rei de Israel, Saul, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, ele era fariseu. O que era o fariseu? Alguns acham que fariseu é hipócrita. Não é hipócrita. Haviam fariseus hipócritas, Jesus fala. Ele chama alguns fariseus de hipócritas, mas o fariseu, dentro do contexto ali do Novo Testamento, existiam algumas classes dentre os judeus: os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos. E desses 4, o mais devoto em relação à palavra era o fariseu. Tanto é que a Bíblia fala em Atos, você está lendo Atos, você vai perceber que muitos fariseus se converteram. Muitos. Porque eles criam nas Escrituras. Ou seja, Paulo está falando, eu não era um saduceu. O saduceu é aquele cara que é envolvido com política. O sumo sacerdote era saduceu, porque tinha um acordo político com Roma que deixava, nós vamos escolher quem vai ser o sumo sacerdote, e Roma escolhia. Se você já assistiu The Chosen, chegou na temporada que vai ter ele, já no final, interessante uma cena, que o sumo sacerdote vai chegar à Páscoa, ele vai lá conversar com Pilatos, porque a roupa do sumo sacerdote está guardada. Quem assistiu isso aí? E só vai usar se Pilatos deixar a roupa.
né? E Pilatos fica zombando, né? Vou tocar na roupa, porque se ele tocar na roupa, a roupa fica impura, e só vai purificar depois de 2 dias, e aí perde a Páscoa. Quem detinha o poder político era Roma, e só dos saduceus, que eram assim com eles, atrelado com eles. Então não era um povo. A Bíblia fala que os saduceus não criam na ressurreição, diferente dos fariseus. Eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, diferente dos fariseus. Então quando Paulo fala eu era fariseu, ele está falando eu era um homem que eu temia Deus, eu temia as Escrituras, eu guardava os mandamentos. Ele vai dizer no versículo 6, eu era tão fanático, que é onde entra o problema, né? O fanatismo, que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Olha só o versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, olha só, estamos falando do que? Vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 4 fala que nós precisamos nos esforçar muito para não perdermos a fé, não perdermos o descanso prometido para nós, amém? É o que Paulo está falando aqui. Ele vai dizer aqui, olha só, no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum, literalmente ele fala, são como esterco, escória. Eu te pergunto, será que as coisas que tinham valor para você hoje permanecem tendo valor? Ou você já entendeu que nada se compara ao que Cristo tem para nós? Porque a grande questão é essa. Nós fazemos muitas vezes como a mulher de Ló. Deus está tirando, os anjos vêm, estão tirando da morte, da destruição, mas a pessoa ainda é tão apegada que ela tem que olhar para trás. Não é uma questão, quem sabe, talvez vai vir uma destruição, não, já estava caindo fogo do céu. Não era uma possibilidade, era uma realidade. Mas a pessoa é tão apegada às coisas do passado, e de fato, quem sabe num contexto tinha valor. Muitas coisas que Paulo cita aqui eram importantes. Paulo só foi Paulo porque ele tinha esse contexto aqui. Ele foi um homem que teve capacidade de entender as Escrituras e pregar como ele pregava, escrever como ele escrevia, e portas que se abriram para ele por conta do passado dele. Não está falando que você não tem que valor no que aconteceu, não. Só que em relação a Cristo Jesus, em relação à nova vida, meu irmão, nada se compara. É isso que ele está falando aqui. Ele vai dizer, olha, versículo 8, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente o descanso de Deus, amém? Porque não é Jesus o descanso? Ele está falando aqui sim, e conhecer completamente Cristo Jesus, eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé, olha só, em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida, amém? Isso é alguém que crê na promessa, isso é alguém que crê no Deus que não muda jamais. Hebreus vai falar mais à frente, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não há mudança, não há sombra de variação em Deus, podemos confiar plenamente no Senhor. Mas muitos de nós, muitos daquele povo, não entraram no descanso, porque ficaram embaraçados, amarrados. Olha que interessante, Hebreus capítulo 12. Nós temos lido praticamente todo o domingo esse início do capítulo 12, porque ele é muito, muito importante. No capítulo 12, como você sabe, conhece bem a Bíblia, o capítulo 12 vem depois de qual capítulo? 11, né? Você conhece a Bíblia, hein? Glória a Deus, isso é bom demais. Então, o capítulo 11 fala do quê? Fala da fé. Então, depois de falar da fé, tão importante, e o exemplo dos heróis, ele vai dizer, versículo 1 do 12, assim nós,
temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Ele vai dizer, portanto, ou seja, por causa de tudo isso, né, deixemos de lado tudo o que nos e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para, olha que interessante, eu gosto desse texto porque ele fala de duas situações. Então nós devemos correr. E o que nos impede de correr? Ele cita aqui duas situações, que nós devemos nos desembaraçar do que nos atrapalha, mas não quer dizer pecado, porque nem sempre o que nos atrapalha é pecado, amados. Porque ele vai falar que devemos, olha só que interessante, deixemos de lado o que nos atrapalha e o pecado. Então tem coisas que não são pecado, mas está te atrapalhando, e você precisa ter maturidade para entender isso e abandonar. Porque às vezes a gente fica se apegando num legalismo, mas não está na Bíblia que é pecado, e realmente não é, mas está te atrapalhando, cara, está te amarrando. Você não vai para o inferno por causa disso, mas está perdendo de entender e viver e correr o que Deus tem para a tua vida, e pode ser que lá na frente você vai tropeçar, aí vai perder. Tem pessoas que ficam preocupadas, né? O que é pecado? Às vezes o casal quer saber, mas o que é pecado? Não é casado, né? Até onde pode ir, né? Até onde puder ir eu vou, lá na beiradinha, né? Bem na beiradinha assim. Quem anda na beirada cai, né, Rodrigo? Cai. Mas a gente quer saber, é igual o tal do pecado que o Espírito Santo não perdoa. O que é o pecado que o Espírito Santo... Porque a pessoa não quer cometer esse pecado, morrer não, Deus perdoa, né? Agora esse outro aí eu não posso cometer. Ou seja, a pessoa está preocupada com o pecado, está se esquecendo de outras coisas que não são pecado, estão atrapalhando a sua vida. Então, nós devemos, como diz aqui, deixar de lado tudo o que nos atrapalha, e o pecado que se agarra firmemente em nós, amém? Porque o pecado é uma praga, ele se agarra, é igual carrapato, meu irmão. Eu gosto dessa expressão aqui que ele usa, se agarra na gente, é um trem. Sabe o carrapicho, você entra no mato, você nem entrou direito, a calça já está cheia, fala, meu Deus, mas de onde saiu tanta coisa? O pecado é assim, ele se agarra na gente. E continuemos a correr sem desanimar. Fala para o teu irmão, não desanima não, meu irmão. A corrida marcada para nós. Isso está falando do que está aqui no capítulo 4 também, quando ele diz, façamos tudo para receber esse descanso, aleluia. E assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Se revoltaram. Sabe, amados, que é da natureza do homem, do ser humano, se revoltar contra Deus. Um dos motivos de haverem tantas divergências em relação ao que está escrito na Bíblia, porque há coisas na Bíblia que de fato são difíceis de explicar e entender, mas é muito pouco. A maioria é muito claro, claro igual a luz do sol. Mas as pessoas não querem moldar a vida à luz da Bíblia, querem moldar a Bíblia à sua vida. Tem uns camaradas que falam, meu Deus, por que simplesmente não fala, eu não creio na Bíblia e vai viver tua vida, ok, tá bom. Mas não, quer pegar e estrangular a Bíblia, quer pegar a Bíblia e fazer que se encaixe do jeito que ela vive, quando é diferente. A Bíblia é o padrão de Deus, eu tenho que chegar diante dela e me adaptar a ela, mudar minha vida conforme a palavra, e não a palavra, não encaixar a palavra em relação a mim, às minhas necessidades. Por isso que ele vai dizer aqui, ele vai terminar essa segunda exortação do livro de Hebreus, com essa declaração tão famosa. Talvez você já viu essa descrição da palavra de Deus. Ele vai dizer no versículo 12, olha só, pois a palavra de Deus é viva, é poderosa, ela é afiada, ela corta, ela penetra, é a mais afiada de todas as espadas afiadas. Diz aqui uma espada que corta dos dois lados. Ele usa essa figura em relação à palavra, que a palavra ela penetra. Ele vai dizer aqui que ela penetra até o lugar mais fundo da alma, do espírito, até o íntimo das pessoas.
Se nós permitirmos, amados, a palavra ela penetra no mais profundo e cura, liberta. Nós tivemos agora, esse fim de semana, um seminário, fortalecendo os relacionamentos, que é do Seminário Veredas Antigas, que trata de cura na alma. A minha amada pregou esses dias aqui acerca da alma, da importância de ter a alma curada. A palavra tem o poder de curar a nossa alma. Esse é o poder que a palavra tem. E não só a alma, mas o espírito. E diz aqui que ela julga, ela emite um veredito acerca dos desejos e pensamentos do coração. Por isso que o salmista diz: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Porque muitas vezes a gente nem percebe o mal que há em nós. Muitas vezes a gente não percebe o erro do nosso pensamento, da nossa forma de agir. E Deus que vai revelar para nós, não vai revelar como? Através da palavra. É o que o autor está explicando aqui, olha. Nós precisamos de fé, para não perdermos a promessa, para não nos revoltarmos contra Deus, para não fazermos como aqueles homens e mulheres. Precisamos de fé. E de onde vem a fé? Vem da palavra. Porque a palavra é afiada, ela é penetrante, ela confronta, ela fortalece, ela cura, ela julga o que está errado, o que está certo, não para nos condenar, mas para nos mostrar o caminho. Você faz um exame, o médico fala: ó, você está com tal enfermidade. Ele está julgando, sim ou não? Mas para quê? Para curar. Estou falando: ó, isso aqui está mal, está errado, ó, isso aqui vai te matar. Imagina essa pessoa, né, sai brava do médico. O médico falou que eu tenho tal coisa. Imagina. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus está falando: ó, você está doente aqui. Não, imagina, falou que eu sou, imagina. Olha a incoerência. A palavra nos julga para nos mostrar o caminho certo. Fala: ó, está errado isso aí, precisa mudar. Isso aí gera morte. Quem está entendendo, diga amém. Para encerrar o versículo 13, né, ainda nesse mesmo contexto da palavra, para deixar bem claro para nós, amados, que não há nada, olha só, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Olha que interessante. Nós não vamos prestar contas a nenhum ser humano. Nós não vamos prestar contas à nossa consciência. Nós não vamos prestar contas a uma religião. Não vamos prestar contas a uma liderança. Vamos prestar contas a Deus, no final de tudo. Lógico que nesse mundo a gente presta contas. Prestamos contas para o cônjuge, prestamos contas no trabalho, no contexto da comunidade nós prestamos contas uns aos outros, mas nada disso tem a ver com, ou se compara, melhor dizendo, com a realidade de que eu prestarei contas a Deus. Isso deve gerar em nós um temor e um amor por Deus. Porque Deus, sabendo de tudo que nós somos, fazemos e pensamos, mesmo assim, Ele tem um descanso preparado para nós. Sabendo tudo que você, que eu penso, que nós falamos, que nós agimos, Deus tem um descanso preparado para nós. Basta nos arrependermos, clamarmos a Ele e com fé nos apegarmos, nos livrarmos do que nos atrapalha e do pecado, e corrermos, como Paulo diz, considerar o que for preciso como lixo, como nada, por amor a Ele. Amém? Há uma promessa, o tema é esse, é uma promessa de Deus, mas as promessas não se cumprem automaticamente. Deus prometeu entrar na terra prometida, nem todos entraram. Deus prometeu, por exemplo, que Davi seria rei de Israel, mas foram anos, depois que ele foi ungido por Samuel, anos, até ele sentar no trono. É um processo, é uma caminhada, é uma corrida. Por isso, não desanime, não desespere,
Não abandone. Deus está no controle de tudo. As pessoas podem falhar com você, mas Deus não falha. As pessoas podem, por N motivos, nos abandonar, nos enganar, mas Deus não faz isso. E nós podemos e falhamos, e nós erramos, mas Deus tem um descanso preparado para aquele que o busca. Se você crê nessa verdade, fique de pé para nós orarmos. Essa é a palavra de Deus afiada.